ter vocês aí do outro lado. Nós estamos iniciando mais um programa Sob o Lar do Galo e hoje nós temos no nosso segundo programa um convidado ilustre aqui da nossa cidade. Ele é médico, ginecologista, há praticamente meio século aqui em Cascavel. Uma das personalidades mais queridas aqui de Cascavel. Eu tenho a honra de receber aqui o doutor doutor José de Jesus Lopes Viegas. É isso, José, né, doutor? Obrigado por ter vindo, doutor. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. E é sempre bom a gente bater papo, conversar, contar histórias. Exatamente. Sob o Lar do Galo hoje. Hoje é Sob o Lar do Galo. Quem está sob o Lar do Galo é o doutor Jesus. Doutor Jesus, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu sei que o senhor chegou aqui em Cascavel no fim da década de 70, sempre trabalhou aqui na cidade de Cascavel. Como que foi a sua chegada em Cascavel? Como que o senhor decidiu que viria para Cascavel e aqui fixaria a sua residência e trabalho? Olha, a minha chegada a Cascavel foi uma coisa assim que, da minha parte, foi uma opção. Mas, inicialmente, não seria Cascavel. Porque eu tinha terminado a faculdade de medicina em Teresópolis. Terminei a faculdade e fui fazer residência médica no Instituto Moncorvo Filho, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E aí eu já morava no Rio, estava casado e tinha uma neném pequenininha. E nesse período, eu fui na lua de mel, eu viajei, fui a Campos de Jordão e passei por São José dos Campos. E uma colega minha de turma de primário e de ginásio era casada com um ginecologista, morava em São José dos Campos. E batendo papo e tal na casa dela, uma vez nós paramos lá para almoçar e ela me convidou, o marido dela me convidou, você não quer vir trabalhar comigo e tal, você está terminando a residência médica? E eu falei com ele que eu estava querendo sair do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, apesar de ser na década de 70, mas já era muito corrido, porque eu era professor. Então, antes de eu fazer medicina, eu fiz História Natural, eu fiz o curso de Biologia, que hoje é Biologia, e dava aula como professor. Só que eu corria demais naquele Rio de Janeiro, eu ia para um lado, para o outro, para um bairro, para o outro e tal, e eu estava querendo ter uma vida mais tranquila para sair do Rio. Aí eu iria então para São José dos Campos. Só que essa vaga foi ocupada pelo irmão dessa colega, da Regina, que estava terminando medicina também e foi trabalhar com um cunhado. E eu perdi a vaga. Aí os colegas que estavam na residência, tinha 3 colegas que eram daqui do Paraná. Tinha o Walter Gomes Sobrinho, que era de Londrina, o João Paulo Bonassar, de Maringá, e o Luiz César, que era de Curitiba. E eles me orientaram, olha, vá para Cascavel, Cascavel é uma cidade que está crescendo, vá conhecer e tal. Em julho de 76 eu vim aqui. Eu tinha um contato, aliás, tinha 2 contatos. Certo. Um dos contatos é porque eu, quando era professor, eu fui guia de turismo também. Eu já fiz tudo, né? Aí eu fui guia de turismo e eu trabalhava com o pessoal da Soletur. E eles me indicaram, olha, se você parar em Cascavel, o local que a gente para com os ônibus é no Lorde Hotel. Então, era no centro da cidade, eu vim, parei no Lorde Hotel e em conversando com o gerente do hotel, por que eu tinha vindo para a cidade, para ver a cidade e tal, aí o gerente do hotel, o seu Vili, virou-se para mim e falou assim, vem aqui, esse hotel aqui é de um médico chamado Edo Peixoto, que é dono do Hospital Salete. E vem muito aqui um outro médico, que é o Renato Loures Bueno, que é muito amigo também do Edo e tal, que trabalha lá no hospital. E eu fiquei entusiasmado e não conversei com o doutor Edo, porque ele estava viajando, mas conversei rapidamente com o doutor Renato Loures Bueno. E tinha um outro amigo que era de uma fábrica de óculos. E ele me indicou, inclusive, uma ótica para eu bater um papo com o rapaz e tal. Eu bati um papo, mas não produziu nada, foi muito rapidamente. Mas tinha estudado no mesmo Instituto de Ginecologia de onde eu estava vindo, a Direma Romero, que é a esposa do Romero, que mora aqui. E a Direma foi uma das pessoas também com quem eu jantei naquele dia. Eu fui visitá-la, jantei e falei, olha, eu estou querendo vir para cá. E tá, venha e tal. Eles me entusiasmaram muito. Eu terminei a minha residência 6 meses depois,
Arrumei as malas, falei com a minha mulher, olha, nós vamos para Cascavel. E ela ficou meio assustada, os pais meio assustados, pô, mas você vai se aventurar, uma cidade que você não conhece e tal. Eu falei, não tem problema não, eu já estive lá, gostei da cidade e estou indo para lá. Aí eu fiquei um mês hospedado no hotel e nesse um mês eu tive um outro contato, porque eu trabalhava com ensino supletivo no Rio de Janeiro. Certo. E uma das professoras do ensino supletivo era prima do pessoal da Americana Modas, do Leônidas Fagundes e da esposa dele, da cunhada dele e tal, que tinha uma loja de modas ali ao lado da Bigolin, na 7 de setembro. Era Americana Modas. E ia ter um casamento naquela semana que eu cheguei. Então, eu já cheguei com festa. Aí ia ter um casamento, eu fui lá, me apresentei e tal. Não, você vai para o casamento, você está convidado para o casamento. No casamento, aí me levaram para conhecer o Dr. Lima. Sim. Que era uma figura fabulosa, eu tenho muita saudade dele, uma figura espetacular. E o Lima fez muita amizade comigo. Aí o Lima falou, olha, se você quiser, você pode vir trabalhar no meu hospital. Você já está empregado, não tem problema. Mas o Renato Loures Bueno me convidou, ao mesmo tempo, para ser assessor dele. Tinha ganho a prefeitura Jaci Miguel Scanagata. Certo. O Renato Loures Bueno ia ser nomeado, Jaci ainda não tinha assumido, em janeiro. Ele assumiu depois, no final de janeiro, parece. Aí o Renato Loures Bueno foi o secretário de saúde dele e me chamou para ser assessor dele na Secretaria de Saúde. Então, foi uma série de coincidências com a minha chegada, coincidências benéficas muito boas, e eu acabei me entrosando na cidade. Eu, no primeiro mês, eu não trabalhei. Eu visitei todos os colegas, fui de consultório em consultório, dizendo quem eu era, o que eu estava fazendo, por que eu tinha chegado na cidade e tal. E, ao mesmo tempo, eu fiz contato com o pessoal do jornal. O Lima me introduziu nos jornais, no pessoal do jornal e tal, a turma da imprensa, e eu sempre tive um contato muito grande com todo esse pessoal. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura e, por enquanto, não tinha consultório. Um mês depois que eu estava aqui, mais de um mês eu fiquei no Lorde Hotel. Depois eu aluguei uma casa, fiquei nessa casa alugada, mas com os móveis ainda empilhados, aguardando uma outra casa, que o Dr. Lima foi quem acabou intermediando para que eu pudesse alugar. Era uma casa que era do Coronel Haroldo e da Dona Leia Cruz, que eram os proprietários. Era ao lado da taberna, na Rua Mato Grosso, onde eu morei durante muitos anos depois. Doutor, mas o senhor foi trabalhar como assessor também do secretário de saúde da época, mas o senhor também acabou virando secretário de saúde de Cascavel. Porque no ano seguinte, o Renato Loures Bueno ficou um ano só. No ano seguinte, ele pediu licença, pediu demissão, porque ele foi se candidatar a deputado estadual e, inclusive, ganhou como deputado. Certo. E aí o Jaci me convidou para que eu assumisse a Secretaria de Saúde. Eu me lembro que eu falei com ele, Jaci, eu não sou político, eu gostava de política, sempre gostei de política, eu era ligado ao pessoal do Clube da Lanterna, eu lia muito a Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro e tal, aquela turma. E aí, quando eu vim para cá, né, eu não falei nada de política, aí eu falei, não, Jaci, eu não sou político. Ele falou assim, política faço eu quero você como técnico. E aí eu fiquei na Secretaria de Saúde durante os 4 anos seguintes, porque houve prorrogação de mandato, então passou, em vez de ser 4 anos para prefeito, foram 5 naquela gestão. E eu fiquei 4 anos na Secretaria de Saúde e tenho excelentes lembranças daquela época. Que maravilha, doutor. Doutor, agora em praticamente meio século de atuando como ginecologista aqui em Cascavel, o senhor tem ideia de quantas crianças nasceram pelas suas mãos? Olha, mais ou menos, eu não tenho uma relação exata, porque, infelizmente, quando eu resolvi contar, mais ou menos, a papelada, os livros que eram do Hospital Salete, como o hospital tinha sido vendido e tal, eles botaram os livros num galpão lá no quintal do hospital. E aquilo entrou chuva, estragou tudo e tal. Mas eu calculei mais ou menos pelo número de partos que a gente fazia, em torno de 12 mil. Isso há uns anos atrás. Hoje em dia, com certeza absoluta, 13 mil partos ou mais do que isso. Olha só, é muita gente que nasceu Porque eu continuo ainda no hospital universitário, dando plantão. E a cada plantão,
nasce uma média de 10, 12 crianças. Outro dia foram 17 num dia só. Caramba! Em 24 horas, 17 crianças que nasceram. Então é muita gente. A média de partos lá é 340, 350 partos mês. São aqueles partos. Eu dou pelo menos um plantão fixo por semana de 24 horas e um plantão de 12 a cada 15 dias nos domingos. Agora eu acredito que essas milhares de crianças que nasceram nas suas mãos, hoje nós temos aí advogados, engenheiros, profissionais de todas as... Professores, exatamente. Né? Tem alguém, por exemplo, assim, vamos dizer, alguém conhecido na cidade que o senhor olha, esse nasceu pelas minhas mãos, alguém que o senhor lembra assim, de alguém? Não me lembro assim desses casos, não. Eu tenho de alunos meus que se projetaram depois. Um dos alunos que se projetou, foi minha aluna na faculdade, que fazia o curso de biologia comigo, a Beth Leal. Ah, sim, a Beth Leal. Que hoje é vereadora, professora, advogada, doutora lá da Univel. E a Beth foi minha aluna e nós trabalhamos juntos, porque eu sempre gostei de rádio. E aí nós criamos um programa na Rádio Colmeia. E nessa época, eu chamei a Beth para me ajudar. E eles gostaram tanto da voz dela, da presença dela, que a convidaram para trabalhar depois na rádio. E ela começou ali na Rádio Colmeia, através de um convite meu que tinha se iniciado para fazer um programa de ciências. A gente tinha um programa de ciências que era aos sábados pela manhã. E ela se tornou uma grande comunicadora até hoje. Uma grande comunicadora, né? Exatamente. Até hoje ela tem um programa de rádio, né? Na Colmeia, né? Ela tem um programa de rádio na Colmeia ainda. E uma grande vereadora também, se revelou na política também. Exato. A Beth Leal. Agora nós vamos fazer um intervalo de 15 segundos e voltamos já com mais Doutor Jesus sob o olhar do galo. Estamos de volta com o nosso Sob o Olhar do Galo, e quem está sob o Olhar do Galo hoje é o doutor Jesus Viegas. Doutor, além da medicina, eu sei que o senhor também enveredou para o lado da literatura. O senhor gosta de escrever, doutor? Eu gosto de escrever, eu gosto muito de ler e gosto de escrever. Para ter uma ideia, hoje que eu digo, a partir de ontem, eu estou sempre terminando um livro, terminando outro e tal. Eu terminei um livro. No sábado eu li o livro que foi lançado do Dr. Antoninho Sabe. Antoninho Ricardo Sabe, foi lançado o livro, né? E eu já li o livro no sábado, eu li o livro. E aí eu estava com um livro lá em casa que eu tinha comprado há tempos, fora do Brasil, inclusive, e não tinha lido, que é Desassossego, de Fernando Pessoa. Então eu estou lendo Fernando Pessoa. Estou adorando, porque eu já conhecia muita coisa do Fernando Pessoa e eu estava vendo, ele parece que teve 50 ou 60 personagens diferentes que ele assinava por esses personagens. Então é uma coisa bem interessante, ele é um poeta assim bem eclético e tem uma variedade muito grande, mas eu acho ele com uma personalidade triste. Sim. Ele era uma pessoa que sofreu muito na vida e tal, e ele retrata aquilo, né? Ele relata aquilo nos escritos dele. Mas eu estou gostando. No momento, eu estou lendo Fernando Pessoa. E eu gosto de escrever também. O problema da escrita, eu sempre gostei de escrever. Na época de ginásio científico e tal, eu sempre gostei de fazer as composições, os professores de português pediam muito para a gente fazer composição. Hoje em dia isso quase que não existe mais. Mas naquela época o pessoal pedia fazer uma dissertação, dava um título e a gente tinha que dissertar sobre aquilo. Eu sempre gostei. Mas foi pena que eu acabei não guardando aquilo que eu escrevi na minha época mais de adolescência e tal. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a lecionar no Rio de Janeiro. Antes de fazer medicina, durante 10 anos eu lecionei. Eu fiz faculdade de História Natural na UERJ e fui lecionar. Então lecionei Ciências e Biologia. Aí lá a gente fazia algumas apostilas, algumas coisas e tal. Trabalhei em vários colégios do Rio de Janeiro. E depois, quando eu vim para Cascavel, eu vim com 2 filhos pequenos, era a Soninha e o Leonardo,
E depois aqui nasceu o terceiro, que foi o Marcos, que era o Caco, o apelido de Caco. Aliás, o Caco, doutor, nós começamos a fazer jornalismo juntos na Univel. Eu estudei com o Caco por um período, depois eu acho que ele foi para o Nordeste, alguma coisa assim. Foi, e depois acabou falecendo. Teve um acidente, né? Teve um acidente e acabou colega, falecendo. Colega foi colega de jornalismo. Exato, ele fez sim. Uma figura ímpar, sensacional. O Caco nasceu aqui. E com esses três, quando foi do falecimento do Caco, os meus sobrinhos estavam aí e tal, estava o pessoal da família, e me sugeriram, olha, crie alguma coisa, faça alguma coisa e tal, que lembre a memória dele. Aí nós criamos um Instituto Caco Viegas, que infelizmente não está funcionando por falta de recursos, tá? Tem toda a estrutura, digamos assim, documental, mas não temos ainda a possibilidade de colocar em funcionamento. É uma ideia nossa futuramente colocar. E aí eles me sugeriram que fizesse alguma coisa que lembrasse ele. Eu falei, eu vou fazer um livro. Aí eu fiz um livro com as histórias do Caco. E o livro é um livro gozadérrimo, é um livro que você morre de rir, apesar de ser um livro póstumo, mas é um livro que eu digo mesmo na introdução do livro, que não é um livro para ter lembranças tristes, são as lembranças alegres que nós temos dele. E eu fiz esse livro. Aí o livro, eu patrocinei o livro e o livro foi distribuído para os amigos e tal, numa noite de autógrafo que nós fizemos. Legal. Depois, eu resolvi fazer um outro livro com as minhas histórias de infância, de Barra do Piraí. Lá no Rio de então, Janeiro. lá no interior do Rio de Janeiro, 100 quilômetros do Rio. A minha vivência em Barra do Piraí, onde fiz o primário e fiz depois o ginásio. Aí, no segundo ano científico, eu mudei para o Rio, porque lá não tinha faculdade, para poder estudar no Rio. Aí, todas aquelas histórias de brincadeira de criança, de início de namoro, primeira relação sexual, toda aquela história, eu conto no livro, legal, até isso conta. Legal. Então, eu conto nesse livro, que é das reminiscências lá de Barra do Piraí, a minha lembrança de Barra. Depois, eu fiz um outro com as minhas histórias do Rio de Janeiro. Então, aí já foi a minha vida de estudante no Rio de Janeiro, fazendo faculdade e na época da Revolução, correndo de cavalo da polícia no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Então, eu participei da vida estudantil. A minha vida estudantil foi bem, bem dinâmica, bem ativa e tal. Eu gostava muito. E depois fazendo excursões com os alunos e tal, até a minha época do casamento. A história do casamento, as brincadeiras, aquela coisa toda, está nesse livro. E depois eu fiz um outro que já está praticamente pronto, isso é, já tem todas as histórias, só não está ainda impresso, com as histórias de Cascavel. E aí, então, eu tenho a minha vivência em Cascavel. Desde a minha chegada aqui, a minha vivência política, a minha vivência dentro da prefeitura, nos colégios que eu trabalhei, na Câmara como vereador, eu fui vereador 2 vezes. Então, esse terceiro livro, o ideal, eu estava pensando em lançá-lo no final do ano. Eu não sei se vai dar tempo, porque eu estou com outro projeto para o final do ano, que eu já te conto. Eu acho formidável essa sua disposição, doutor. Multifacetado mesmo, que faz um monte de coisas ao mesmo tempo. Né? Doutor, o senhor está, desculpando aí a minha pergunta, o senhor está com quantos anos, doutor? Eu estou com 84 anos. Eu nasci em 19 de dezembro de 39. Então, eu tenho 84 anos, bem vividos. E, graças a Deus, olha, eu faço pilates 3 vezes por semana. Hoje mesmo já estive fazendo um pouco de exercícios. E eu procuro ter uma vida regrada, entendeu? Eu não faço excessos, faço as madrugadas, mas as madrugadas são madrugadas trabalhando. Então, aquilo ali não me cansa, não me deixa exaurido, não, nem em absoluto. O senhor estava me falando antes, quando estávamos conversando, sobre o seu pai, sobre o centenário dele, a comemoração de 100 anos. Agora o senhor, como que o senhor se imagina quando estiver completando 100 anos? 100 anos. Olha, eu me imagino com 100 anos, sinceramente, pelo tipo de vida que eu tenho levado, eu acredito que consiga chegar aos 100 anos. Meu pai chegou aos 100 anos, a minha mãe morreu com 96 anos, embora ela tivesse Alzheimer. Durante uns 4 anos, mais ou menos, ela ficou praticamente ausente de tudo que participava. Ela não participava mais da vida de família, entendeu? Ela vivia junto com a minha irmã, ela morava em Aracaju, mas o Alzheimer é uma doença muito triste, né? Porque isola a pessoa do convívio da família. O meu pai não. Meu pai morreu com 100 anos, lúcido, participando de tudo. Ele, para ter uma ideia, ele ia no mercado todo dia.
tinha um dos netos, ele teve 7 netos, sendo que dos 7 tem uma menina que mora em Recife e os outros 6 moram em Aracaju. Então sempre tinha um para pegar ele de carona de carro e levava para o mercado. Aí ele fazia o mercado, ele fazia as compras dele e tal, ele mesmo é que pagava, ele mesmo é que mexia com o dinheiro, ele tinha uma lucidez total. E dentro de casa ele escorregou, quebrou o fêmur. Aí foi operado. E depois teve uma complicação, a gente acredita que tenha sido talvez uma trombose pós-cirúrgica e entrou em coma e acabou falecendo. Mas ele comemorou os 100 anos, 6 meses depois foi que ele faleceu. Doutor, o senhor foi vereador por 2 mandatos, 2 mandatos. 2 legislaturas, não quis ser prefeito, deputado, não quis ir adiante? Não, eu tive até um convite uma vez para ser candidato a deputado, mas essa história eu conto inclusive no livro. Mas daí houve algumas complicações, algumas dificuldades e tal, e acabou que o meu nome não foi escolhido para ser o candidato a deputado. Olha, estou curioso por esse livro, doutor, esse livro aí com as histórias de Cascavel. O livro tem muitas histórias de Cascavel, o livro tem umas histórias interessantes. Tem alguma história aí que o senhor pode revelar antes da publicação? ou vai esperar? Tem uma história que eu posso revelar. A pessoa, inclusive, já é falecida, era o Rubinho, que era do Parque de Máquinas. O Rubinho ele era ligado ao Parque de Máquinas, mas ele tinha... Santa Teresa pertencia a Cascavel. E o Rubinho era muito ligado ao pessoal de Santa Teresa. E querendo ajudar o pessoal, o que ele fez? Ele resolveu contratar um protético para fazer dentadura e distribuir para o pessoal em Santa Teresa. Isso sem a gente saber. Ele tinha uma certa autonomia de recursos e tal, e mandou fazer as dentaduras e começou a distribuir em Santa Teresa para um monte de gente. Eu estava na secretaria, eu era secretário de saúde, eu estava na Secretaria de Saúde e uma vez entraram 2 amigos meus, um deles inclusive já é falecido, aliás os 2 são falecidos, que era esqueci agora o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Tranquilo. Que um era o Schmidt e o outro era o Adalberto Alves da Rocha. Eram os 2. Entraram os 2 na Secretaria de Saúde. Jesus, que absurdo, que é isso? O que você está fazendo? Eu fiquei espantado. Eu falei, sim, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Quem não fez o quê? Você está sabendo sim, porque é você que está pagando. Eu falei, como? Pagando o quê? Você está pagando as dentaduras em Santa Teresa? Pô, e a gente como dentista... Tá aqui você pagando dentadura para um cara que não tem informação, como é que pode? Aí eu fui procurar saber da história. Aí eu soube da história que era o Rubinho que mandava fazer a dentadura. Aí eu fui comentar com o Jaci falou, Jesus, com um amigo dele você não precisa nem inimigo. Sensacional essa história. E essa história eu conto no livro. Magnífica. Doutor, como é que o senhor vê a cidade de Cascavel, aquela cidade que o senhor conheceu lá em 1976, quando esteve aqui pela primeira vez, e hoje, em 2024, essa evolução da cidade ao longo das décadas? Olha, eu quando cheguei aqui, aonde hoje é a prefeitura, era o aeroporto. Descia avião da Paner todo dia para trazer o correio. Era uma poeirada, a poeira subia, de vez em quando dava aquele vento forte, fazia aquela espiral de fumaça e tal, de poeira. E eu vi essa cidade crescer. Nós tivemos a oportunidade de inaugurar 10 postos de saúde na época do Jaci. Hoje em dia tem 40 e tantos postos. 47. Então a cidade está enorme, a cidade está crescendo. Nós temos tido prefeitos bons que têm desenvolvido a cidade, cada um de uma determinada aspecto, de uma determinada maneira, mas a cidade está crescendo. É uma cidade que tem saneamento, é uma cidade que tem estrutura, tem bons corredores. É claro, falta, às vezes, uma coisa, outra e tal. A população está crescendo muito, eu comentava isso, inclusive ontem mesmo eu comentava. Nós temos uma média, só no hospital universitário, de 350 crianças mês nascendo. 350 crianças. 350 crianças. Agora, você imagina a dificuldade da secretária de Educação e do prefeito em produzir sementes para essa gente toda. Porque a maioria do pessoal que nasce no HU precisa ter um trabalho e tem que deixar as crianças em algum lugar.
e deixa as crianças aonde? Através dos serviços da prefeitura. E não tem vaga para todo mundo. É impossível manter uma estrutura que possa ter vaga para todo mundo o tempo todo. Então, são coisas que não dependem muitas vezes dele, não depende dele, prefeito, entendeu? Depende de uma estrutura, toda uma estrutura bem montada para que o pessoal possa ter alguém ganhando mais, alguém que possa ficar em casa tomando conta dos filhos enquanto ele está trabalhando, aquela coisa toda. Então, a gente vê isso. Mas a cidade cresceu muito, eu estou muito satisfeito com Cascavel. Eu acho que nós temos, assim, uma perspectiva, inclusive, de um crescimento melhor ainda. Hoje em dia, nós temos uma cidade, digamos assim, cosmopolita, porque eu trabalho no Cindy Lojas, fazendo serviço de medicina do trabalho. A quantidade de venezuelanos que está chegando e que está tendo mercado, está tendo trabalho nessa cidade é enorme. Sim. Todo dia é uma quantidade enorme, talvez umas 10 pessoas por dia passam por lá, fora os que não passam por lá. São outros serviços que estão também fazendo essa consulta de medicina do trabalho. Mas lá a quantidade é enorme. Antigamente era haitianos, atualmente haitianos tem muito pouco, não tem 1, 2 por dia. Agora venezuelanos dá uma média de mais de 10. Com a gente certeza. Vê principalmente trabalhando, principalmente nos supermercados, quando a gente vê, a gente sempre é atendido por caixas venezuelanos, né? E o interessante é que eles, claro, fugindo lá do regime lá da Venezuela, e eles têm encontrado, né, em Cascavel esse uma receptividade, um acolhimento, e emprego, né, que é o mais importante. Aliás, eu recebo toda semana da chefe que ela envia para a imprensa, né, a chefe da Agência do Trabalhador, Sim. O número de vagas disponíveis, né? Nós começamos essa semana com mais de 1.100 vagas disponíveis em Cascavel, né? Então, esse é um sinal de crescimento. O pessoal está buscando gente fora para trabalhar aqui, porque não tem mão de obra suficiente para poder preencher as vagas todas. Mas, de fato, é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito da cidade de Cascavel. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um pouquinho das histórias do Dr. Jesus, que hoje está sob o olhar do galo. Voltamos com o nosso Sob o Olhar do Galo, e hoje quem está sob o Olhar do Galo é o Dr. Jesus Viegas. E neste quadro, neste último bloco, nós temos o nosso quadro Um Galo Me Contou. Roda a vinheta. Dr. Jesus, um galo me contou que o senhor não vai bem na cozinha, mas que gosta de dar palpite. É verdade isso, doutor? Olha, eu adoro colecionar receitas, separar receitas para experimentar em casa. Só que não sou eu que faço, entendeu? Nós temos uma secretária do lar, que a gente chama ela de Linda, que é a Linda Mi, que ela é, assim, excelente em experimentar pratos novos. Então, eu estou sempre trazendo alguma coisa. Eu vejo numa revista daqui, numa revista daqui. Outro dia mesmo eu vi numa revista de um supermercado aqui que tinha nhoque de cará. Eu fui na feira, comprei cará, levei e ela já experimentou e achou espetacular, delicioso e tal, e realmente o sabor estava muito bom. Então tem sempre um prato diferente. Eu vejo nos programas de televisão, geralmente no domingo de manhã, tem 2, 3 programas desses programas rurais que trazem as receitas do Paraná, receitas de outros lugares. Então às vezes eu mudo de canal e pego outra receita com outro. Tem um padre que faz receitas também, de vez em quando eu estou vendo, tem aquele Hilbert também que faz receitas na televisão. Então eu vejo de um lado do outro, aqueles programas do MasterChef, eu vejo, de vez em quando eu anoto os temperos, eu anoto aquelas receitas e levo para casa, para a gente experimentar. A Dona Linda é que se encarrega de fazer. A gente providencia os produtos lá para ela fazer e ela que se encarrega. Doutor, como é a história das cartas manuscritas? Olha, eu sempre gostei de cartas. Inclusive, eu tenho em casa, e é
a intenção, eu acredito que talvez, não sei se esse ano vai dar tempo, mas talvez até o ano que vem eu consiga fazer isso. Eu tenho uma sacola, veio numa mala e atualmente está numa sacola, está numa caixa, as cartas que meus pais trocavam quando estavam longe, porque eles foram noivos durante algum tempo e trocavam cartas. Meu pai morava no interior do estado, eles se conheceram aqui no Rio de Janeiro, depois ele foi morar no interior do estado do Rio e minha mãe ainda morava no Rio. E eles trocavam cartas. E essas cartas eu tenho muitas delas, entendeu? E ali naquele e-mail eu tenho carta dos meus avós, eu tenho carta de tios, de parentes, entendeu? E estão todas amontoadas ali. A minha intenção é a seguinte, fazer um relato, contar a história daquelas cartas, a história da vida deles através daquelas cartas. Essa é a minha intenção, transformar aquilo em livro. Mas eu gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever. E gostava de fazer cartas. E eu, quando era adolescente ainda, eu tinha um rádio de ondas curtas e eu ouvia as rádios estrangeiras. Então, tinha uma rádio do Egito que falava em português, transmitia em português. Tinha uma rádio do Canadá que transmitia em português. Tinha uma rádio dos Estados Unidos que transmitia em português. O que eu fazia? Eu escrevia para lá e eles me mandavam prospectos, me mandavam revistas, me mandavam um monte de coisa. Eu adorava aquele tipo. Teve um período que eu fazia parte do Clube Juvenil Todd, que era um programa que tinha na Rádio Nacional, que também escrevia cartas. E eu me lembro uma vez que eu ganhei uma bola de futebol sorteada, porque eu escrevi para lá e ganhei essa bola de futebol. Eu nunca joguei futebol. Era daquele ruim mesmo, de perna de pau. É Fluminense ou Flamengo? Vasco. Ah, Vasco. Errei os dois. Errou os dois. Sou Vasco. Filho de português, nascido em São Januário, tinha que ser Vasco. Não tinha como não ser. Mas aí eu escrevia as cartas. E depois eu vim para Cascavel e continuei escrevendo cartas. Inclusive, no período que eu cheguei aqui, eu fazia até cartão postal com fotografias da cidade para fazer cartão de Natal. Mandava imprimir e mandava para os amigos todos do Brasil inteiro, que eu tinha amigos para um lugar, para o outro e tal, e mandava sempre as cartas. Tenho parentes em Portugal. Até hoje eu escrevo as cartas, eu mando as cartas sempre no período, principalmente no período do Natal, cumprimentando pelo Natal, aquela coisa toda e tal. E muitas vezes dando notícias, enviando uma correspondência, enviando um texto, alguma coisa assim. A gente está sempre escrevendo, eu estou sempre em contato. Doutor, mas uma curiosidade com relação a essas cartas. Como que é a caligrafia? É letra de médico? Não. Eu procuro. Não é uma letra muito bonita, não. Mas eu procuro escrever com letra mais ou menos que todo mundo consiga entender. E agora, inclusive, eu falei que talvez eu não consiga fazer o livro porque eu estou com outro projeto. O projeto é o seguinte, no dia 13 de dezembro eu completo 50 anos de formado de medicina, 50 anos de medicina. E aí eu quero fazer uma reunião da turma. É claro que são muito poucos que estão vivos. Nós éramos 140, na primeira passada de CRM, Conselho Federal de Medicina, nós tiramos 70 que haviam falecido. E aí agora estamos juntando os outros. Estamos mais ou menos com uma média de 20, 24, 25 que estão vivos e que eu já consegui contactar. Então eu tenho mandado cartas, entendeu? Manda a primeira, às vezes volta porque o endereço está errado, eu mando a segunda, vejo, tento conseguir o endereço, consigo, aí mando. Aí eu tive em Teresópolis já acertando os detalhes da solenidade lá com a reitora, tive lá agora em abril, vai ser em Teresópolis mesmo, na faculdade que nós nos formamos. E aí eu estou contactando esses colegas, que já são todos idosos, para que fiquem animados e para que participem dessa nossa festividade lá. Então, eu quase todo mês tem uma carta diferente. O pessoal do Correio já me conhece. Eu chego lá com 10, 15, 20 cartas e eu mando todas registradas. Porque, infelizmente, na semana passada, uns 15 dias atrás, uma colega minha de Barra do Piraí me mandou uma mensagem pelo telefone. Recebi hoje o seu cartão de Natal. Nossa, tudo Quer isso? dizer, 4 meses, 5 meses depois, eu botei o cartão no início de dezembro, 5 meses depois ela está recebendo. O de Portugal recebeu em março. Caramba! Por quê? Porque a carta comum não é entregue, está muito demorado, não é priorizado, é uma dificuldade danada. Agora, quando a carta é registrada, ela chega em uma semana. Então, eu fiz um encontro de família lá em abril,
e tirei umas fotografias do grupo e mandei para todo mundo. Só que eu mandei tudo registrado. Na semana seguinte, eles já estavam me ligando. Olha, recebi o cartão, recebi a fotografia, muito obrigado e tal. Todo mundo recebeu. Em uma semana é entregue. Então, essas cartas para os colegas também da medicina, é tudo registrado, até para ficar documentado, que eu mandei e tal, porque quem recebe assina lá na hora que está recebendo. Foi muito difícil encontrar os colegas ou o senhor sempre manteve contato com eles? Não, é difícil. Não, é difícil. Eu mantive contato com uma meia dúzia, que 3, 4 acabaram morrendo. Um deles é que eu mantenho contato sempre, porque é meu compadre. Aham. E eu estou sempre ligado à família dele, aquela coisa toda. Mas os outros foi muito difícil. Foi bem difícil, eu estava bem triste, porque eu não conseguia contato. Mas, de repente, começamos, um conhecia o outro e tal. Aí, atualmente, nós temos uma média de uns 24 a 25. Hoje mesmo, a minha filha me falou, olha, uma colega sua te ligou, falou que recebeu notícias suas, que está muito animada, que quer ir a Teresópolis, que vai lá e tal, em dezembro vai estar lá com você. Então, é mais uma que eu vou depois entrar em contato com ela para pegar o endereço direitinho e tal, para marcar para a gente poder se encontrar lá. Sem dúvida vai ser um encontro memorável. Vai. 50 anos de formado. E tem gente que a gente não vê há 50 anos. Olha só. Porque houve um encontro de 5, de 10 e de 25 anos. Depois não teve mais, porque aqueles que estavam organizando morreram. Uhum. E aí não teve mais, ninguém mais se interessou em fazer. Agora é que eu estou encarregado de fazer isso. E esses colegas de graduação estão espalhados pelo Brasil? A maioria Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Nova Iguaçu, ali pela região. Uhum. Doutor, infelizmente o papo tá bom, mas nós estamos chegando ao fim aqui dos nossos 40 minutos aqui de Sob o Lar do Galo, mas eu ainda deixo espaço aqui para o senhor contar mais uma história que o senhor acha que seja interessante para os nossos espectadores do YouTube e das redes sociais. Olha, tem uma história, essa é interessante, o pessoal até brinca, tem gente que não acredita, mas realmente aconteceu. Foi no Hospital Salete. Eu estava de plantão, numa tarde, aí de repente chegou uma senhora chorando, gritando muito e tal, minha filha está com muita dor, minha filha vai morrer e tal, disseram que é um cisto, que vai estourar o cisto e tal, e chorando, eu olhei para a moça, falei assim, tá nascendo o neném. Aí peguei a moça, falei assim, vem cá, tinha uma auxiliar de enfermagem, que já era tarimbada lá com a gente e tal, eu falei, Maria, põe lá para dentro rápido, aí botou dentro do centro ali obstétrico, e nós fomos examinar. Quando eu fui examinar, o neném estava nascendo, mas estava ali já com a cabecinha aparecendo. Aí fizemos os procedimentos e tal, o neném nasceu. Nasceu o neném, a mãe está lá do lado de fora, não está sabendo o que está acontecendo. A moça parou de gritar e tal, o neném nasceu, aquela coisa toda, e veio o pediatra para cuidar do neném. Aí eu cheguei do lado de fora, onde estava a mãe, e falei assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para a senhora. E ela ficou em pé. Que foi, doutor? Minha filha. Eu falei, não, seu neto. O neto nasceu, tá muito bem. Não era cisto, o cisto nasceu. A mulher caiu num choro que você precisava ver. Mas é impossível, minha filha não estava grávida. Ela não percebeu que a filha estava grávida, a filha escondeu. Que era o pai era meio um namoradinho lá daqueles. Naquela época era mais... Exatamente, isso tem uns 30 anos atrás. E nasceu o cisto, e aí essa história eu conto. Mas foi assim, gozadérmia, depois ela dava muita risada e tal. São coisas interessantes da nossa vida. Deve estar por aí. Tem muita história para contar ainda. Que legal, doutor. Vamos ter outros momentos aqui para a gente bater papo. Com certeza. Contar novas histórias aqui, doutor. Eu agradeço muito de coração imenso. Pelo senhor ter se disponibilizado em vir aqui ficar sob o olhar do galo. E nós voltamos dentro de 15 dias. Nosso programa, por enquanto, é quinzenal, mas em breve, todas as semanas. Valeu, gente. Deus abençoe. E vamos viver intensamente com fé, esperança e amor. Mas principalmente amor. Até mais, gente.